Olá, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que seja tudo bem. Aqui está tudo ótimo. Bom, o vídeo de hoje vai ser sobre uma descoberta que eu fiz. Eu descobri que numa padaria perto de casa tinha uma estante de livros para doação. Uma troca de livros, né? Descobri que existe uma certa rede aqui na cidade que foi uma professora quem criou. Nesta prateleira, nós tínhamos este livro aqui, Body Farm, da Patricia Cornwell, que é esta mulher que está aqui atrás. Bom, do que se trata esse livro? Basicamente é sobre investigação policial, mistério policial, suspense. Nesse livro específico, a gente vai acompanhar a médica e investigadora do FBI, Case Capeta. Eu não sei se esse é o nome correto dela, eu acho que é Scarpeta. Não sei se a pronúncia está correta. Nessa história, o que vai acontecer? Ela está atrás de um serial killer, que é o grande arqui-inimigo dela. Esse livro parece que o quinto livro, se não me engano, da série que é Scarpeta, da Patricia Cornwell. E ainda assim eu peguei ele, porque como eu não sabia que era o quinto livro, eu fui no tiro no escuro mesmo. Eu fui tentar ver o que acontecia. E deu muito certo. Por quê? Primeiro que essa série, ela é igual Sherlock Holmes, igual aqueles do Código da Vinci e tudo mais, onde você tem cada livro uma aventura separada. Você tem o mesmo personagem, mas só que você tem livros com histórias diferentes. Você não precisa pegar o livro anterior para saber o que está acontecendo. Aqui, mais ou menos. De certa forma, você não perde o plot principal do livro, apesar de você ter alguns detalhes aqui que seria interessante você ter lido os livros anteriores. Por quê? O Body Farm, você é apresentado de forma muito abrupta para os personagens. Isso é óbvio, porque como é o quinto livro, você já é esperado que tenha lido todos os livros anteriores da Patricia Cornwell. Ainda assim, você consegue seguir na história normalmente. Os personagens são apresentados de forma breve, de forma rápida. Você tem os principais, a principal e alguns secundários que você acompanha. É suficiente para você conseguir entender do que se trata a história. Quanto ao plot, você tem duas linhas aqui, eu diria. Você tem o caso que acontece dentro desse livro e um caso maior, que é o combate ao arqui-inimigo da Case Carpeta, da legista, da médica, que vai ser dividido em vários livros, né? Que é a Case Carpeta contra o Temple Gault. Não sei se é essa a pronúncia correta, mas só que é um serial killer que aparece, acho que, pelo que eu entendi, uns 2 livros antes e depois vai ter mais continuação depois desse livro aqui. Esse Temple Gault, ele é um serial killer, ele tem alguns elementos que vão caracterizar os assassinatos dele. E já faz alguns livros, se não me engano, uns 2 antes desse que eu li, em que a Scarpeta tá atrás dele. Nesse livro aqui, ela vai pro interior dos Estados Unidos. Eu não sei explicar geograficamente onde é que fica, mas ela vai encontrar um caso que parece que é do mesmo assassino, do mesmo serial killer. Ela vai descobrindo as peças, ela vai encaixando toda a história. O plot, ele é muito bem feito, ele é interessante, mas ele não é nenhuma inovação no gênero. Ele não é nada do tipo, nossa, a autora revolucionou, a autora fez um marco na história do gênero de suspense, de policial. Não, ela simplesmente vai escrever uma história de suspense com elementos tradicionais. O fato é que ela vai escrever muito bem. Ela vai escrever uma história muito boa. Eu me interessei bastante. É uma leitura bem rápida, uma leitura dinâmica. Você não, como eu tinha dito, não precisa ler os livros anteriores para poder entender o plot desse livro específico. E você se diverte, digamos assim, você se diverte, né, com o livro de suspense. Mas você se entretém, você gosta da história, você fica interessado, você se preocupa com a história, com a personagem, com as personagens que rondam ela, né, os personagens secundários, etc. Então, valeu muito a pena, eu gostei, teve uma experiência boa. Tanto que, nesse lugar onde eu fui pegar o livro,
tinham outros livros dela. E eu não sabia se ainda estaria lá quando eu voltasse nessa padaria, né? Então eu fui lá novamente e felizmente eu encontrei. Eu não peguei todos porque tinham vários, acho que uma pessoa que lia os livros dela, né? Estão todos em inglês, por acaso. Mas eu consegui encontrar a sequência desse livro The Body Farm, que é este daqui, From Potter's Field, do Campo dos Potter, acho que é alguma coisa nesse sentido, em que você vai ter de novo um outro corpo, algum outro suspense nesse sentido, e nós temos alguns outros dois aqui, eu não lembro qual a sequência deles, mas é Point of Origin, ponto de origem, e Unnatural Exposure, exposição não natural. Bom, é isso, acho que é isso que eu tenho para falar a respeito desse livro, The Body Farm, e dos livros da Patricia Cornwell, desses que eu tenho. Eu ainda vou lê-los, eu ainda não sei qual é o plot deles, eu não cheguei a pesquisar do que se tratava, eu só queria saber mesmo qual era a sequência deles lá na hora que eu fui na padaria pegar da estantezinha de doação de livros. E vou experimentar, ver o que acontece. É uma leitura rápida, eu acho que eu vou conseguir terminar de forma rápida esses livros e poder ver qual é a sequência da história, pelo menos desse From Potter's Field, que é a sequência do livro The Body Farm, né? Bom, se inscreve no canal, eu tenho alguns links interessantes na descrição, comenta o que você acha, dá like no vídeo, ativa o sininho se você quiser, e é isso. Até mais.